Eu sou Rex Sampaio, estadual Rádio Revista, e você confere o destaque do programa de hoje, terça-feira, 22 de março de 2022. Diego Rolim assume o cargo de diretor-geral do Detran. Deputado Vinícius Louro e também o deputado Iglesias falam sobre os prejuízos causados pelas enchentes no Médio Mearim. Ciro Gomes e Lula irão à festa do PCdoB. Diretor legislativo da Assembleia, Antônio Neto, explica sobre o fundo eleitoral. Você também vai conferir uma reportagem especial sobre aposentadoria rural. APAI e SEDUC realizam manifestação de conscientização sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma reportagem especial sobre as eleições de 2022. Você sabe como funciona a divisão do fundo eleitoral? A partir de agora aqui no Rádio Revista, que está só começando. A Sertão FM e também no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook, tá bom? Compartilhe aí nossa página, se inscreva, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Mande comente, é importante a sua participação. E aqui você fica sendo ouvinte melhor informado. Diego Rolim assume o cargo de diretor-geral do Detran. O novo diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, Detran, Diego Rolim, tomou posse na manhã de ontem, segunda-feira de 21, em solenidade realizada no auditório Coronel Guilherme Ventura, na sede do órgão em São Luís. A transmissão do cargo foi feita pelo ex-diretor Francisco Najib. O ato contou com a presença de toda a diretoria do Detran Maranhão e representantes das categorias dos servidores, despachantes, autoescolas, examinadores e mototaxistas. Diogo Fernando Mendes Rolim é advogado e ocupava o cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA. Ele também já foi chefe da assessoria jurídica e procurador-geral do município de Alto Alegre do Pindaré. Ao assumir o novo cargo, o novo diretor-geral parabenizou seu antecessor, Fernando Najib, e toda a equipe do Detran Maranhão pelas conquistas dessa gestão e afirmou que manterá os princípios de desenvolvimento do órgão e um diálogo aberto e franco com servidores, parceiros e usuários do Detran Maranhão. Ao transmitir o cargo para o novo gestor, Francisco Najib agradeceu a toda a diretoria e os servidores do Detran Maranhão pelo empenho e pelos ótimos resultados alcançados durante o período em que esteve à frente do órgão, de março de 2021 a março de 2022. Durante a solenidade de posse, também aconteceu a entrega dos novos tablets que serão utilizados pelo Detran Maranhão para dar maior segurança, transparência e agilidade ao resultado dos exames práticos de direção veicular. Com a aquisição dos novos tablets, os examinadores não utilizarão mais folhas impressas. Desta maneira, os dados e as anotações dos exames passam a ser enviados automaticamente para o sistema, possibilitando que o candidato tenha o resultado de sua avaliação imediatamente após o exame. Deputados Vinícius Louro e deputado Iglesias falam sobre os prejuízos causados pela enchente no Médio Mearim. Detalhes na reportagem de Marina Souza. Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Vinícius Louro lamentou a situação das cidades que foram atingidas pelas enchentes, como Poção de Pedras, Pedreiras e Trizidela do Vale. E o que me traz hoje aqui, realmente, depois de escutar os discursos, quando se trata de enchentes, das fortes chuvas do Estado do Maranhão, me traz uma reflexão. Nós já também falamos nesta casa, na tribuna desta casa, nos colocando à disposição dessas cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas, principalmente a cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, Poção de Pedras, onde já temos uma atividade bem ativa, como a cidade de Poção de Pedras, que levamos aí donativos aí, doado pela Cruz Vermelha, e fico olhando, que esses fenômenos da natureza são inevitáveis, acontecem, mas as cidades, elas têm que estar preparadas, deputado Fábio. Ontem mesmo, na cidade de Pedreiras, depois do que ocorreu, a Avenida Rio Branco parecendo mais um rio, casas desabando, carros levados pela correnteza dos córregos, das fortes chuvas,
hotéis inundados, né? Muitas residências alagadas, pessoas perdendo seus pertences. E diga-se de passagem, deputado Arnaldo Melo, não são as águas do rio Mearim transbordando para dentro da cidade. São as águas momentâneas de uma forte chuva que naquele momento os garapés transbordaram. Outra cidade atingida pelas fortes chuvas foi o município de Pedro do Rosário. Vários pontos de alagamento deixou a população sem moradia. Em razão disso, o deputado Iclésio Moisés se posicionou nas redes sociais e declarou que está tomando medidas para resolver a situação. Diante das chuvas torrenciais que determinaram grandes alagamentos no município, é lamentável, a infraestrutura da cidade completamente comprometida e o acesso via MA 006 também acabado. Então precisa uma intervenção rápida. Nós já estamos disparando aí ligações, ofícios para Corpo de Bombeiros, a própria Secretaria de Infraestrutura para que faça reparos imediatos e, claro, indicando também cestas básicas para o município para garantir nesse momento difícil algum consolo para a população. Contem com o nosso mandato e a população de Pedro do Rosário pode contar com o nosso mandato também. Sobre os danos causados pelas enchentes, obtenha informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, telefone 193. Marina Souza para o Assembleia em Foco. Diretor administrativo da Assembleia, Antino Loreto, explica sobre o fundo eleitoral. Reportagem de Álvaro Luiz. O destaque é para o Fundo Eleitoral 2022, relembrando que partidos e candidatos que disputam as eleições em outubro terão acesso a um financiamento público em valor inédito para suas campanhas. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu por 9 votos a 2 manter 4,9 bilhões reservados ao Fundo Eleitoral no orçamento. Montante esse, definido pelo Congresso e confirmado pelo Presidente da República. E os partidos políticos terão 4,9 bilhões de reais para financiar as campanhas das eleições. O valor bilionário do fundo eleitoral foi motivo de uma ação movida pelo Partido Novo, mas o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, decidiu que o valor está dentro da realidade dos custos eleitorais. Na Assembleia Legislativa, o diretor administrativo e especialista em direito eleitoral explica a situação. Antino Loreto fala sobre este ponto. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o valor aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo Presidente da República, inclusive com parecer favorável da AGU e da Procuradoria-Geral da República, deveria ser mantido. Isso significa que o valor aprovado pelo Congresso vai valer para as eleições de 2022 e nós já temos então os valores definidos para os partidos que permitirão então o financiamento das campanhas no país inteiro. O valor é bilionário e, apesar disso, a doutora Arlete Borges, ela que é doutora em ciência política, explica que a manutenção da democracia tem um preço e que o financiamento público de campanha busca um equilíbrio na disputa eleitoral. E a Arlete Borges se manifesta inicialmente. Para evitar uma situação em que quem fosse mais rico ou quem tivesse mais amigos ricos, mais amigos empresários, carreassem mais recursos e se tornassem assim mais competitivos. Então a ideia de que não vai mais ter financiamento empresarial, financiamento vai ser público, ela também tem essa motivação, né? Era inibir a corrupção e promover essa isonomia e até também incentivar a redução dos custos de campanha. De acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral devem ser distribuídos pelo TSE aos diretórios nacionais dos partidos e tem como critério a representatividade, como explica o especialista em direito eleitoral, Antino Loreto. A composição dele se dá com base no número de deputados federais que cada partido tem. Então a participação dos partidos no Congresso Nacional define o quanto que ele tem direito do fundo. Quanto mais deputados federais o partido tem, mais recursos do fundo ele receberá. Isso faz, inclusive, uma definição do jogo de forças no país em relação a esse financiamento das campanhas. Um ponto importante em relação à distribuição do fundo eleitoral. Ela é feita de acordo com os seguintes critérios: 2% dividido de forma igualmente entre todos os partidos, 35% do montante aos partidos com representante na Câmara, 48% divididos as siglas e 15% dividido por números de representantes no Senado. Voltando a se manifestar, a Arlete Borges, doutora em ciência política, observa ainda que as discussões em torno do fundo eleitoral se dão por falta de informação e transparência da aplicação. E ela fala: nós não podemos nos dar ao luxo de dispor de um montante dessa envergadura de recursos públicos para jogar como se fosse a fundo perdido, né? Tem que ter clareza quanto à aplicação desses recursos.
recursos. E você tem razão. Nesses tempos em que a gente já tem um outro orçamento bilionário, que é, por exemplo, do chamado orçamento secreto, né? Tem muito recurso público para financiar os processos, no caso do fundo eleitoral. Esse é o destaque com informações. Álvaro Luiz. Bolsonaro indica que Braga Neto poderá ser seu vice. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, em entrevista à rádio Jovem Pan, que o escolhido para concorrer em sua chapa como vice-presidente é de Minas Gerais. Estudou em colégio militar e que a decisão ficará evidente com a reforma ministerial, programada para acontecer na próxima semana. A declaração indica que o vice poderá ser o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é natural de Belo Horizonte e deverá deixar o governo na reforma. A fala de Bolsonaro ocorreu em entrevista à Rádio Jovem Pan de São Paulo. O presidente disse ainda que o ex-ministro Ricardo Salles, comentarista do programa, poderia confirmar a indicação. Os ministros que desejarem concorrer à eleição precisam deixar o cargo até o dia 2 de abril, 6 meses antes do primeiro turno da disputa. Bolsonaro definiu que as saídas devem ocorrer 2 dias antes, em 31 de março. A expectativa é que Braga Neto deixe o cargo para ficar à disposição do presidente, apesar da oficialização do vice só ocorrer nas convenções partidárias. Na entrevista, Bolsonaro ainda disse que o vice deve ajudar a governar e não a ganhar a eleição, e que não pode ter ambições de tomar o seu lugar. As declarações coincidem com as razões que auxiliares de Bolsonaro apontam para a escolha de Braga Neto. A avaliação de que um vice-militar, como o atual Hamilton Mourão, ajuda a evitar um processo de impeachment. Ao fim da entrevista, Bolsonaro foi questionado diretamente se Braga Neto seria o vice. O presidente riu e deu mais 2 dicas: que o escolhido nasceu em Belo Horizonte e estudou em colégio militar. Ciro Gomes e Lula irão à festa do PCdoB. O pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, confirmou presença no evento de comemoração do centenário do PCdoB no fim desta semana em Niterói, Rio de Janeiro. Lula também irá, mas os adversários não se encontrarão. Ciro participará do ato na sexta-feira, dia 25, e o ex-presidente no sábado, dia 26. O Festival Vermelho é organizado pela vice-presidente do PCdoB, a deputada Janira, do Rio de Janeiro. O ato tem inspiração em festa promovida pela esquerda em outros países, como a Fiesta de los Abraços, no Chile. A cúpula da sigla ainda tenta promover o primeiro encontro público de Lula e o governador Geraldo Alckmin juntos em pré-campanha como a chapa presidencial. Alckmin ainda não confirmou presença. Na próxima quarta-feira, dia 23, antevéspera do evento, o ex-tucano se filiará ao PSB. E você sabe como funciona a divisão do fundo eleitoral? Confira agora na reportagem especial. O partido que deve receber a maior fatia do fundo eleitoral este ano é o União Brasil. A nova sigla uniu DEM e PSL e se tornou a maior bancada da Câmara, com 76 deputados. Eles devem ficar com quase 14% do total do fundo. Em seguida vem o PT com praticamente 10%, o MDB é o terceiro colocado com pouco mais de 8%. PP, PL e PSD estariam praticamente empatados na casa dos 7%. A divisão do fundo eleitoral está prevista em lei. Pelo texto, 2% deve ser dividido igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE. 35% é dividido entre os partidos que têm pelo menos um deputado, seguindo a proporção dos votos obtidos para a Câmara na última eleição geral. 48% dividido na proporção de representantes da Câmara no ano da eleição e 15% na proporção dos representantes do Senado. Pela regra, 83% da destinação do fundo eleitoral depende da representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Esses números ainda podem ter alguma alteração por causa da janela partidária que acaba no dia 1º de abril. Você fotografa o partido em 2 momentos. E essa bancada do partido, agora em 2022 e lá em 2018, esses dois desempenhos do partido, né,
ou seja, ele fotografa o resultado da eleição e a movimentação política até 3 anos e meio depois. A importância da eleição para a Câmara dos Deputados deve fazer com que os partidos procurem meios para formar uma bancada numerosa na casa. Os cálculos podem levar as siglas a abrirem mão de lançarem candidatos a cargos do Executivo em nome da própria sobrevivência. Se o partido depende, para sobreviver, basicamente da eleição e da votação para a Câmara, ele tem, por esse lado, uma pressão para não lançar candidato nas eleições majoritárias e concentrar os seus recursos e seus meios e seu material e seu militante, sua atividade na eleição de deputados federais, que é a que ele vai garantir, inclusive, a que se projeta no fundo eleitoral do futuro, no fundo partidário do futuro, do tempo de TV do futuro. Essa é a eleição que é de grande importância para a definição do quadro político partidário, do ponto de vista da organização dos partidos, após 2022. Outro elemento que os partidos devem levar em consideração na hora de escolher os candidatos para a eleição deste ano é a cláusula de desempenho. Pela regra, as siglas devem alcançar pelo menos 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados ou eleger 11 deputados federais em pelo menos 9 estados. Outra novidade para a eleição deste ano é que esta é a primeira eleição geral depois do fim das coligações. Na prática, isso significa que cada partido tem de desempenhar sozinho para formar a sua bancada na Câmara dos Deputados. Nas eleições passadas, 12 partidos não alcançaram o quociente eleitoral de 1,5%. Agora você tem duas realidades. A primeira é que o quociente aumenta, passa de 1,5% para 2%. E a segunda é que essa exigência ela vai se realizar no ambiente da proibição de coligações. Essa eleição vai ser um dos pleitos para a Câmara de Deputados que contará com mais atenção da parte dos partidos e corretamente. Rádio Revista, deixando você ouvinte melhor informado. Aqui você tem notícias que interessam. Aqui você fica sabendo de tudo. PAI e CEMED de São João dos Patos realizaram manifestação de conscientização no Dia Internacional da Síndrome de Down, que aconteceu ontem. Nós conversamos com a professora Diana Sá, representante da CEMED, e Bárbara Sá, da APAI. O Sertão Web aqui na Avenida Presidente Médici, né, que é um sinal. E eu acompanho aqui, a CEMED, né, a Secretaria Municipal de Educação, lá da APAI. Isso aqui é uma manifestação para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Qual a importância desse dia, de relembrar esse dia, Diana? É um dia de conscientização, uma objetividade de conscientização da sociedade sobre a inclusão, da importância da inclusão, da oportunidade, dos direitos para todos, né, em especial para as pessoas com síndrome de Down. Conforme os cientistas, alguns com síndrome de Down têm até QI de 50%, né? E quem de nós também não possa ter que faça um teste de QI de 50%. São João dos Patos, a PAI é que realmente tem um cuidado especial com essas pessoas. A PAI, né? Que a Bárbara vai já falar, né? E a Secretaria Municipal de Educação também trabalha com a inclusão das pessoas com necessidade específica e inclui os alunos com síndrome de Down. Essas crianças, elas estudam nas mesmas classes ou tem classes especiais? Elas são matriculadas nas salas regulares e são atendidas nas salas de recurso multifuncional, ou no município ou na APAI. É importante a Diana aqui falando em nome da Secretaria Municipal de Educação, hoje é o Dia Internacional do Síndrome de Down. E você vê aqui, eles estão aqui no sinal, quando o sinal para, eles vão lá e fazem mostra a faixa. Está aqui a Bárbara representando a PAI. Vai falar desse dia importante, né, Bárbara? Então, a gente não podia deixar passar em branco o dia de hoje, né? Porque é o Dia Internacional da Síndrome de Down e essa é uma das nossas lutas.
nós que fazemos parte da APAI, nós lutamos pela inclusão de todas as pessoas que tenham qualquer necessidade específica. E hoje a gente quis fazer essa ação de conscientização, né, essa parada consciente, para a gente poder mostrar um pouquinho das maneiras, como até termos que a gente usa erroneamente, né, para a gente poder substituir esses termos. Quais são esses termos? Por exemplo, tem muita gente que chama doente. As pessoas com deficiência não são doentes, elas têm necessidades especiais, necessidades específicas, porém isso não é uma doença, né? Tem pessoas que falam, é a pessoa portadora de deficiência, é uma pessoa com deficiência. E também da gente tentar conscientizar de você tratar a pessoa com alguma necessidade específica de maneira natural e não resumir aquela pessoa apenas a deficiência, entendeu? Como sendo a característica principal. Todos nós temos nossas habilidades, temos nossas dificuldades, da mesma maneira que as pessoas com necessidades especiais também possuem. Então elas não se resumem apenas à deficiência. Então é isso que nós viemos falar, que nós viemos trazer essa conscientização e trazer essa informação para a população. Vocês estão distribuindo folhetos aí? Folhetos, estamos distribuindo folhetos exatamente falando sobre termos que não se deve usar, termos que seriam corretos de usar, informações também sobre inclusão social, empregos. Então assim, a gente fez um resumo e colocou no panfleto para trazer essa informação, porque tem muita gente que não sabe mesmo, né? Inclusive com a participação deles, né? Eles estão aí, né? Com a participação de alguns dos nossos alunos, né, que tem síndrome de Down e estão aqui porque são pessoas completamente capazes. Da mesma maneira como você falou, da mesma maneira que nós temos as nossas dificuldades, tem coisas que a gente não consegue fazer, eles também têm, mas eles têm inúmeras habilidades que devem ser valorizadas. Agora você confere reportagens sobre o retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. E começam hoje, segunda-feira, as atividades aqui do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança. Secretária, com certeza um dia muito aguardado pela sua equipe e também pelas crianças, não é isso? Sim, a gente está aqui enquanto equipe retomando as atividades do Serviço de Convivência das Crianças, assim como a gente vai retomar nesta semana também dos idosos, dos adolescentes. E estamos aqui com o nosso grupo de crianças nessa segunda-feira, fazendo nossas atividades com o professor Valdinei, com uma pedagoga também. E estamos muito felizes em reiniciar nossas atividades e aguardamos todos. Você que quer fazer parte do nosso serviço, venha à assistência social e faça parte do grupo de crianças, do grupo de idosos e do grupo de adolescentes. Professor, como é para você esse contato com a criançada? Messias, é uma felicidade muito grande porque a gente já passou um período muito afastado das crianças, né? As crianças afastadas do serviço por conta da pandemia, e agora a felicidade nossa é muito grande de novamente trazendo as crianças para o serviço e estar desfrutando, né, das oficinas que a gente oferece aqui, né, no nosso serviço de convivência, tanto aqui criança como também lá adolescentes e idosos. É um trabalho social muito bem feito pela Secretaria de Assistência Social, né, secretária? Sim, muito gratificante, muito bem feito, porque a gente tem uma equipe muito empenhada, né, como o Valdinei, como toda a equipe aqui que faz parte do serviço, que faz parte da assistência em geral, que faz parte da gestão, doutor Alexandre, todo mundo comprometido em realizar um bom trabalho, e é isso que a gente vem desempenhando, né, tentando desempenhar, e acredito que levando uma qualidade de vida melhor para essas crianças de São João dos Patos, para os adolescentes, para os idosos. E a gente fica muito feliz em fazer parte da assistência social, da gestão do Dr. Alexandre e contribuir, de certa forma, para melhorar a qualidade de vida da população de São João dos Patos. A cidade de Petrópolis é novamente atingida por fortes chuvas, com pelo menos 5 mortes. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, voltou a ter fortes chuvas com rastro de destruição. Pelo menos 5 pessoas morreram, enquanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro afirmam que outras 3 estão desaparecidas. O caso se dá semana após a cidade ter sofrido em fevereiro passado a maior tragédia de sua história, ligada a um forte temporal causador de 233 mortes. E agora uma reportagem especial sobre aposentadoria rural. A gente conversa com o advogado previdenciário Diogo Noleto. Com quantos anos hoje o homem do campo está se aposentando? Quando é que ele realmente tem direito a se aposentar? Olha, Henrique, na questão da aposentadoria rural do trabalhador, ela tem uma pequena diferença em relação ao urbano.
que é a redução de 5 anos, certo? O trabalhador urbano, o trabalhador comum, aquele de carteira assinada, ele tem direito à aposentadoria aos 65 anos de idade. Mas o trabalhador rural tem essa redução do homem 5 anos, certo? A mulher, em relação à mulher, após a reforma da Previdência, ela passou a se aposentar, aqueles filiados após a reforma, passou a se aposentar com 62 anos, certo? Mas no que toca ao trabalhador rural, nada alterou, certo? Continua 60 anos o homem e 55 anos a mulher. Graças a Deus, nada foi alterado. Com relação aí a como é que o homem é caracterizado como do campo? Ele pode ter alguma atividade urbana e trabalhar na roça e ser caracterizado como trabalhador rural? Como é que isso acontece? Pronto, isso é uma questão muito interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida e é importante esclarecer. O trabalhador rural, ele tem, digamos, uma pequena brecha de trabalho urbano durante um período de 4 meses dentro do ano civil, certo? Digamos que a pessoa começou a trabalhar em 1º de janeiro desse ano, ela tem até 4 meses durante esse ano para trabalhar de carteira assinada, sem descaracterizar a sua condição como trabalhador rural. Passou desse período, claro, vai variar de cada caso, mas passou um pouco desse período, já implica o INSS e algumas vezes a Justiça, implica um pouco na caracterização do segurado especial, que é o trabalhador rural. Mas, tendo esse período de 4 meses dentro do ano civil, não há problema algum, certo? Pelo menos, sendo dentro do próprio ano civil, não tem problema algum, e sendo até o período de 4 meses. Ok? Então, em 12 meses, ele pode trabalhar 4 meses com carteira assinada, é isso? Isso, 4 meses. No máximo, 4 meses. Isso não vai lhe prejudicar na hora da sua aposentadoria, né? Não, de forma alguma. Interessante também que, se passar de 4 meses, ele tem que provar, através de algum documento, que reingressou ao trabalho rural. Um documento interessante, que eu sei que a gente vai tocar no assunto mais na frente, é a DAP. Se a pessoa trabalhou 5 meses ou 6 meses, passou de 4 meses, e ela retornar ao trabalho rural, ela tem que produzir um novo documento, que pode ser uma filiação sindical, caso ela não tenha, pode ser uma declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP. O importante é produzir esse documento para que volte a contar o seu período rural, certo? Acontece muito que o homem do campo ele vai para o sul, né, para São Paulo, vai trabalhar lá na construção civil. Exato. E aí ele passa lá vários anos com carteira assinada. Ele volta aqui para o seu interior, para o seu torrão. Aí ele volta a trabalhar no campo. Até quanto tempo ele poderá voltar a trabalhar no campo para realmente ser caracterizado como um homem da roça, um homem do campo? Não acontece muito isso, né? Isso, acontece demais, bastante. Aparecem muitos casos assim no escritório. Mas, Henrique, não tem um período em específico. Basta ele produzir, como eu falei anteriormente, basta ele produzir essa nova prova, que aí ele já vai estar caracterizado novamente como trabalhador rural, certo? Se ele tiver essa nova prova e acontecer algum infortúnio, se for o caso de doença, ele já vai estar assegurado novamente, porque já vai ter esse novo documento. E mesmo se ele trabalhou com carteira assinada, ele pode se aposentar, né, como um trabalhador normal, urbano, sim, ou não? Sim, pode, dependendo do período que ele tiver trabalhado. Se ele tiver trabalhado muitos anos, ele já pode requerer essa aposentadoria urbana se ele já tiver a idade completa, certo? Nessa reforma que teve recentemente, essa reforma mudou pouca coisa com relação à aposentadoria rural? Ou teve algumas mudanças? Da rural não mudou absolutamente nada, continua a mesma forma de antes. Antigamente os sindicatos rurais tinham muita força, né? A pessoa tinha que ser sindicalizado para se aposentar. Hoje mudou alguma coisa com relação a isso? Mudou bastante, Henrique. E eu costumo dizer para os meus clientes que mudou para melhor. Por quê? Questão de 3, 4 anos atrás, o segurado trabalhador rural dependia muito de sindicato para requerer um benefício. E isso aí acabava prejudicando, porque a gente sabe que o trabalhador rural só busca o sindicato, a orientação do sindicato, quando já está próximo de requerer o benefício. E isso aí acaba fazendo com que os benefícios tenham muito deferimento de benefício. Então, a pessoa acaba tendo que buscar o amparo judicial para que tenha o seu benefício concedido.
Mas, assim, de ter mudado, mudou muito, mas para melhor. Vou lhe dar um exemplo para você entender, para os telespectadores entenderem melhor. Ou não? Digamos assim, uma pessoa, um homem hoje tem 60 anos de idade, certo? Sempre foi trabalhador rural e não é filiado ao sindicato, mas que ele tem, um exemplo, uma declaração de aptidão à Pronaf de 2009, certo? E que depois disso ele não se filiou ao sindicato também, continuou desfiliado, e em 2018 fez uma nova declaração de aptidão à Pronaf. E nunca trabalhou de carteira assinada, não tem nenhum elemento que o descaracterize como trabalhador rural. E ele já tem os 60 anos, se ele requerer o benefício hoje, ele vai conseguir a aposentadoria só com essas duas DAPs, sem necessidade de sindicato. Porque a DAP, depois da promulgação do ofício circular número 42 e número 46 e 62 do INSS, que são normas internas, a DAP passou a ter mais validade do que o próprio sindicato. Hoje em dia, a pessoa consegue se aposentar só com essas duas DAPs, preenchendo todos esses requisitos. Então, o sindicato, sim, perdeu muita força, mas se a pessoa não tem nenhum instrumento de prova, que seja a DAP ou qualquer outro documento, se ela conseguir se filiar ao sindicato, é bom. Mas, se ela tiver as DAPs, o sindicato, infelizmente, perdeu a força. Agora, com relação, você falou que as pessoas antigamente demoravam muito para procurar o sindicato. Hoje acontece muito isso, a pessoa demora muito para tirar uma DAP e só vai atrás da DAP, né, que é a declaração de aptidão à Pronaf, quando precisa se aposentar. Então é importante que ele procure essa DAP antes, né? Bem antes, bem antes. Porque o que a gente vem enfrentando é um certo problema no INSS dessas DAPs recentes. Por conta dessa alteração, as pessoas passaram a procurar muito o órgão emissor de DAP. Mas elas tiram a DAP questão de 2, 3 dias antes e o INSS está indeferindo com base nessa proximidade da produção da prova, que ele fez unicamente para conseguir o benefício e acaba não caracterizando, isso o próprio INSS, acaba não caracterizando aquela pessoa que requeriu como trabalhador rural por conta da proximidade dessa prova. E aí a prova acaba se tornando frágil, um documento que é muito forte se torna frágil por conta dessa proximidade da produção dela. Então aquele agricultor, né, que tem sua DAP velha, é importante ele guardar, né? No momento da aposentadoria, é importante ele apresentar essa DAP, né, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, tem um sistema de consulta, que é o extrato DAP, que até o momento não foi liberada essa consulta às DAPs antigas. A gente só consegue acessar a última. Se a pessoa tem 3, a gente só consegue acessar a última. Então, se a pessoa guardar, como você falou, já facilita muito na hora de requerer o benefício e, consequentemente, na hora de uma concessão. É verdade. É um documento importante, e não só para aposentadoria, né, para participar dos programas sociais, sim, né? Sim. Todos os programas sociais, a DAP é um documento importantíssimo. E falta também muita informação ao longo do campo, né, com relação a esse documento, né? Sim, as pessoas falta informação, muitas vezes eles são prejudicados na hora de se aposentar, não é isso? Sim, inclusive isso é papel do próprio sindicato, prestar essas informações aos trabalhadores, mas infelizmente deixa um pouco a desejar, e aqui vai essa crítica, mais uma crítica construtiva, para que os sindicatos prestem mais essas informações para o trabalhador rural, porque a gente sabe, Henrique, que a maioria, não posso dizer que seja a maioria, mas pelo que eu trabalho, a maioria deles são pessoas analfabetas, que não têm o mínimo de estudo possível, não têm o mínimo de conhecimento para ir atrás, por conta própria, daquele documento que ela precisa. E ela não produz as provas durante a sua vida. Esse é o problema. O trabalhador rural, ele vai deixando para lá, como a gente diz, vai empurrando com a barriga, e no final da vida laborativa, ele quer aquela prova para valer a vida toda, entendeu? E aquela pessoa que é mais precavida, que tem uma orientação, ela vai atrás. Essas que não têm orientação, é papel do sindicato fazer. O que o doutor Diogo, realmente, você aconselharia nesse momento aí ao homem do campo, que está nos vendo agora, né, os familiares, né, os filhos, orientar os seus pais, o que realmente era importante ele, a partir de agora, já ir realmente fazendo para facilitar a sua aposentadoria quando chegar à sua idade? Pronto, o que eu oriento, primeiramente, nesse momento,
o trabalhador verificar se, claro, se ele tiver filhos, né? Verificar se na certidão de nascimento dos filhos consta a profissão de lavrador. Do pai ou da mãe, geralmente, por conta de alguns problemas cartorários, geralmente essas certidões anteriores a 2004, 2005, só consta a profissão do pai como lavrador e da mãe geralmente é doméstica ou do lar. Mas, tendo do pai, a da mãe vai servir também como do pai vai servir como a da mãe, certo? Procure o cartório, primeiramente, para ver se consta essa profissão. Se constar, ótimo, você já tem um excelente documento para comprovar a atividade rural. Se você tiver só ele, busque fazer o seu PRONAF, a sua DAP. Vá até o órgão emissor da DAP e veja quais são os documentos necessários, se você se encaixa nos requisitos para emitir a DAP. Se você não quer emitir a DAP e tem uma idade não muito avançada, não muito próxima de requerer um benefício, qualquer benefício que seja, você tente se filiar ao sindicato, busque essa orientação junto ao sindicato, que é interessantíssimo. Se você for casado no civil, pegue a sua certidão de casamento, observe se você se registrou como lavrador, se lá no ato do registro tem como lavrador a profissão de vocês. São essas pequenas orientações, Henrique, que fazem a diferença. Entendeu? Se o trabalhador rural fizer exatamente dessa forma que eu estou falando, ele não vai ter tamanhas dificuldades para requerer um benefício. Seja ele qual for, aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, que a procura é muito grande, infelizmente, as mães também não buscam esses documentos. Isso aqui não é exclusivamente para aposentadoria. Esses documentos que eu mencionei, eles servem para qualquer tipo de ocasião. Não necessariamente a aposentadoria, mas serve para todos esses outros. E o meu conselho... Além da aposentadoria, a aposentadoria é quando chega a idade, mas antes de chegar a idade tem outros benefícios, né? E outros benefícios. Às vezes a pessoa adoece, teve um pequeno infortúnio, e aí quer requerer um auxílio-doença, mas não tem aquele instrumento probatório, como esses que eu lhe falei. Se não tiver, infelizmente fica muito difícil. Se você já procurar a partir de agora, fica mais fácil para você. Então, esse é o conselho. Enquanto profissional, advogado, especialista nessa área, procure já desde agora, se você tem essas intenções. Esse salário maternidade, quem tem direito ao salário maternidade? O salário maternidade, já em específico do trabalhador rural, ele não precisa estar contribuindo, certo? Nenhum trabalhador rural precisa estar contribuindo para requerer benefício. E não é diferente no salário maternidade. No caso, a mãe da criança, para requerer, ela tem que comprovar no mínimo 10 meses de atividade rural. E como que comprova? Através de documentos. Quais são esses documentos? São exatamente esses que eu falei. Não tem uma lista, Henrique, em específico. Não é uma lista fechada, é uma lista aberta. Se você tiver algum documento que evidencie a sua profissão como trabalhador rural, ela vai servir. Muitas pessoas buscam lá aquelas fichas de agente de saúde, que consta a profissão. Lá em cima, na ficha, tem a profissão. Certidão de um filho anterior, serve também como prova. Entendeu? Os sindicatos, as DAPs, todos eles são documentos que vão servir para salário maternidade. Você falou aí com relação de mudar lá na certidão, né, a profissão. Sim. Digamos que uma pessoa ela trabalhava no comércio, quando lá não está o registro dado quando ela casou, que ela não era lavrador na época, né? Mas depois ela foi para o campo, começou a produzir, e aí ela pode hoje ir ao cartório e mudar essa profissão dela? Era comerciante? De poder mudar pode, mas isso aí só através de uma retificação, que isso aí vai ter que ser alterado no próprio livro, e dificilmente, eu digo por experiência própria, que dificilmente vai ter teor probatório. Não vai ter aquela validade como se fosse o original. Porque se a pessoa se declarou comerciante, um exemplo que você deu, naquela época, vai estar caracterizado como comerciante no livro do cartório. Então, a certidão vai ser emitida conforme consta no livro. Se constar no livro comerciante, o cartório vai colocar na certidão comerciante, ou no inteiro teor comerciante. Aí não tem mais gente. Mesmo depois de poucos anos, ele passou a ser a lavrador, mesmo assim não tem condições de fazer essa mudança. Não, dessa mudança, como eu disse, ele pode fazer, mas não vai contar como prova. O INSS não vem considerando. Até mesmo a justiça, porque se tornou uma retificação. Como se a pessoa tivesse se arrependido em trocando em miúdos.
tivesse se arrependido de ter declarado aquela profissão e passou a declarar como agricultor. Entendeu? Pode até haver a mudança, mas não vai ter o valor como teria. Aí, no caso, ele tem que procurar os outros documentos, né? O sindicato, a DAP, etc. Isso, um outro filho. Aquela nota fiscal que ele comprou a enxada, comprou a máquina de plantar, vale também como prova? Olha, vale, mas ela decaiu muito. Depois dessa alteração, a gente tinha um sistema de hierarquia de provas no INSS. O INSS considerava a primeira prova, antes dessa mudança de 2019, que é esse ofício circular 4662, antes dessa mudança tinha uma hierarquia de provas, que a primeira prova, o que estava no topo, era o sindicato. O sindicato caiu e a DAP emergiu, a DAP subiu, entendeu? Então a primeira prova, hoje em dia, é a DAP, tá ok? Se a pessoa não tem, fica um pouco complicado, mas assim, depois dessa hierarquia de provas, dessa mudança, o INSS praticamente descartou essas notas, porque elas tinham realmente muita validade. A gente via muitas pessoas ir atrás de uma casa do campo, de uma casa agrícola, para poder buscar uma documentação, uma compra de um machado, de uma foice, de uma enxada, mas aquilo ali deixou de ter deixou de ser aquele documento com muito valor probatório. Claro, na falta de muitos outros documentos, e tendo esses, muitos advogados colocam. Eu, particularmente, não coloco porque não vai ter muita diferença, certo? O que consta mais são documentos públicos. Por exemplo, se a pessoa já foi procuradora de alguém no cartório, e nessa procuração, lá no ato do registro da procuração, ela se declarou lavradora, pode ser há 15, 20 anos atrás, aquele documento vai constar como prova. Vai valer como prova porque é um documento de fé pública, foi feito em cartório. Entendeu? Entendi. Então, entendi. Essas outras agora as pessoas que estão nos vendo agora, vão nos ver depois, né? Que vai ficar, a matéria, a entrevista vai ficar aí na internet. As pessoas dizem assim, hoje eu estou com 40 anos, vou só me aposentar daqui a 40 anos, 25 anos, 65, né? 65, sim, né? Isso. É importante eu tirar a DAP agora, eu deixo para mais adiante, como é que eu devo fazer? O que eu aconselho já é tirando. Já ir passar a tirar porque agora. A DAP ela vence, né? Mas vence. Mesmo ela vencida, ela serve como prova, né? Serve, mesmo vencida, ela serve como prova. Porque o INSS tem uma pequena divisão que ele considera a DAP, que a gente chama de base governamental, ele considera a DAP tendo como validade de 7 anos e meio, que é a metade da carência de uma aposentadoria por idade, certo? E aí, por mais que ela esteja vencida, ela vai valer como prova, porque ela valeu naquele outro período. Se daqui a 15, 20 anos a pessoa tem uma DAP de hoje, mas ela procura o INSS, daqui a 20 anos essa DAP de hoje ainda vai valer para ela. Não vai valer para outros fins, mas para fins probatórios junto ao INSS ela vai valer sim. Porque a gente sabe que a DAP teve vários períodos que a DAP valia alguns anos diferentes. Já valeu 6 anos, já valeu 2 anos, hoje é 2, atualmente é 2. Mas já valeu 1 ano. Isso aí, ela vale naquela época, não importa. Se hoje ela tem uma DAP que está vencida, ela vai continuar valendo. Então é importante, né, o agricultor procurar os órgãos, aqui os padres podem até orientar, as DAP que emite a GERP, né? E sim, também o sindicato. É importante as pessoas procurarem, e aí para ter esse documento importante que, inclusive, está tendo até a mudança da DAP, né? Você está por dentro, né, doutor? Vai ter uma mudança. Era para ter agora em janeiro, parece que mudaram por meio do ano. Parece que vem aí algumas mudanças com relação a esse documento, né? Sim, ela vai mudar, inclusive, de nome. De nome, é. Vai passar a se chamar CAF, né? Não é? CAF. É. Se chamar CAF. Mas eu espero que mude mais só o nome, né? Os requisitos continuem os mesmos. É verdade. Doutor Diogo, foi um prazer bater um papo contigo com relação a esse assunto realmente que é importante, né? Você tem mais alguma coisa a dizer, a acrescentar com relação à aposentadoria do homem do campo? Na verdade, Henrique, é um assunto tão abrangente que a gente poderia passar um dia inteiro aqui falando que continuaria tendo assunto. Mas, assim, o que eu aconselho, primeiramente, que as pessoas, com palavras finais, que as pessoas tenham um pouco mais esse cuidado para produzir esses documentos, para que ela futuramente não tenha mais problemas. Infelizmente, a população carente, a nossa população rural,
ela é um pouco desprovida de informações. Muitas vezes, por conta delas mesmas não irem atrás, falta de interesse um pouco, e muitas vezes por omissão de alguns outros órgãos, como o sindicato, às vezes não presta a informação necessária ao trabalhador. Mas, só para concluir, eu tinha essa esperança de que as pessoas não nos procurassem com uns documentos tão recentes assim, por mais que a gente goste da procura, mas para melhorar, não só para ele, mas também para a gente, que ela, pessoa, buscasse, enquanto antes, se orientar em relação a esses documentos. Tá certo, Henrique? As minhas palavras finais são essas e que... Só acrescentando, muitas vezes também o cara dá para participar do crédito, né? Fazer empréstimo. Sim. É importante que ele entregue uma share, que fique com a original, né? Isso, guarde. Guarde. E eu espero que depois dessa entrevista a gente tenha tirado um pouquinho dessas dúvidas aqui, que as pessoas realmente passem a procurar um pouco mais de antecedência. Eu disse que ia terminando, mas tem algumas perguntas aqui que chegaram aqui no meu chat. As pessoas para se aposentar têm que procurar advogado, doutor Diogo? Olha, não puxando a lenha para minha fogueira, mas assim, depois dessas alterações, Henrique, acontece muito de vir deferimentos de benefícios que era clara a concessão. Mas por que vem indeferido? Porque eu sei que você sabe daquela antiga declaração que o sindicato emitia, que enviava para o INSS, aquela declaração foi revogada, tem um próprio modelo do INSS, certo? Aquela declaração, se ela for feita de qualquer forma, de qualquer jeito, a pessoa pode ter inúmeras provas, mas o benefício vem indeferido se ela for feita de forma errada. Então, quem sabe fazer essas declarações? O advogado, o sindicato, mas o próprio segurado, eu não aconselho, por próprio bem dele, não aconselho a fazer de próprio punho por falta do conhecimento necessário para isso, certo? Então, mesmo porque uma pessoa especializada fazendo todo o processo, com certeza vai facilitar, sim, né? Sim, assim, então, para esclarecer, de ser obrigatório, não é, certo? Não vou ser hipócrita em dizer que é obrigatório, não é. Mas o meu conselho é que procure, desde o início, um advogado especialista, um advogado que entenda do assunto, porque ele vai saber fazer, vai saber passar as suas orientações para que você tenha o seu benefício concedido sem precisar de ir para a via judicial. Aí complica um pouco mais quando chega até esse nível? Complica um pouco mais. Pois é, então, doutor Diogo, foi muito bom a gente bater esse papo. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, que eu falei que é pertinente, é um assunto importante. E a gente também que levando informação à nossa população, né, com relação aí à aposentadoria rural, que nós sabemos aí que todos os dias tem gente aí chegando à idade de aposentadoria, né? Todo dia, né? Todos os dias. Todos os dias. A informação é importante. Um forte abraço, obrigado aí pela atender aqui a nossa Sertão Web. Vamos estar sempre à sua disposição, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre. E a gente encerra o programa de hoje com uma notícia triste. Faleceu ontem na UPA aqui de São José dos Patos o senhor Enoque Lima, sogro do Tom Clevers. Ele deu entrada na UPA ainda pela manhã, logo após ter sido encontrado na sua propriedade Terra Vermelha, município de Paraibano. Segundo as informações, ele teve um AVC. Enoque estava próximo de completar 90 anos. O Rádio Revista de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã com as informações que interessam a você, para você ficar sempre sendo ouvinte melhor informado. Aqui no canal 87,9 da Sertão FM e também no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook.